Amém. Juízes, capítulo 13, inicialmente do verso 1 ao 3, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós vamos seguir um pouco o texto, mas subtítulo nos diz o nascimento de Sansão. Essa história de Sansão, ela é tão fantástica que alguns não conseguem entender que isto foi uma realidade. Ela é tão fantástica, os fatos que Deus operou aí são tão tremendos que as pessoas, muitas, tomam isto como um conto das mitologias gregas por aí afora. Se bem que até hoje, apesar das provas arqueológicas, muitos ainda tomam a narrativa da abertura do Mar Vermelho como uma historinha sem sentido também. Mas pouco importa. O que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. O que importa é o que nós temos visto e ouvido, sentido e contemplado. Aqui um detalhe, que o Senhor, vendo que Israel fazia mal, os entregou nas mãos dos filisteus por quanto tempo? 40 anos. Deus determinou que pelaquela transgressão de Israel, eles deveriam perecer por toda uma geração, por isso 40 anos. Eles tinham que perecer. Enquanto não se cumprissem os tais 40 anos, eles podiam fazer o que quisessem da vida. Podiam fazer o que quisessem da vida. Quando Deus determina uma punição, não adianta lutar contra Deus, adianta? Não. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo zombou de mim, blasfemou de mim, eu mandei espiar a terra por 40 dias, eles trouxeram sobre os ombros os frutos e estão dizendo que a terra não presta, estão dizendo que eu sou mentiroso. Cada dia que eles espiaram a terra e não creram, eu vou dar 1 ano de punição. No total, 40 anos eles vão peregrinar e vão cair nesse deserto e não vão entrar na terra que eu disse que eles entrariam. Estou voltando atrás na minha palavra. Por quê? Porque eles voltaram atrás na fé que eu havia implantado nos seus corações. Então, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando o homem crê, vê a glória de Deus. E se o homem não crê, não vê, perece. Portanto, Deus não voltou atrás na sua palavra. Ele cumpriu o outro lado da sua palavra. Aqui, 40 anos. E me traz à memória que às vezes as pessoas não têm paciência. Irmão, quando você está numa prova, não adianta, você está na prova, aguenta. Deus não prova, Deus não testa. Ou herdar o reino de Deus é oba-oba, vinde todos. Não, não é assim, de forma alguma. Nós temos visto que não é assim. Tudo tem o seu preço. Então, querido, se você quer alcançar coisas de Deus, Deus não vai te dar de mão beijada, Ele vai te provar. Não vemos isso claramente na Escritura? Moisés, para ser o que foi, e para chegar onde chegou, e para ter a glória daquele arrebatamento que teve, Moisés precisou ser provado. E como foi duramente provado Moisés? Primeira prova de Moisés foi ter que ir diante do
de Faraó, todos são provados, ninguém escapa da prova de Deus. Você sabia que até os anjos foram provados? Quando Lúcifer se rebelou, ele mandou a ideia de rebelião para todo o exército celestial. Porém, somente 1/3 aceitou a ideia de Lúcifer. E os demais não, mas foram provados, não foram? Tiveram a sua chance. Você sabia que Jesus Cristo foi provado? Jesus Cristo foi provado a tal ponto que soou gotas de sangue. Se Jesus Cristo foi provado, aliás, Hebreus vai dizer que ele aprendeu obediência pelo que padeceu, sendo o Senhor da glória. Então, meu irmão, a exemplo disso aqui, que Deus entregou o povo de Israel nessa dura prova, é o retrato das nossas vidas também. Você tem que saber aceitar quando Deus está te provando. Muitas pessoas se desviam da igreja, não quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, é a hora da prova. Ninguém se desvia da igreja enquanto está tudo, oh glória a Deus, aleluia, geladeira cheia, né? Cartão de crédito de primeira linha, ninguém se desvia nesse período, não é verdade? Se está tudo bem, opa, Deus está na minha vida me abençoando. Quando começa a ficar tudo mal, aí é que começam a aparecer os desviados a colocar realmente o que vai no interior do seu coração. Então, primeiro ponto, aguenta a prova, aguenta as tentações, aguenta as dificuldades. Então, o anjo aparece para uma mulher que era o quê? Estéril. Por que essa mulher estéril? Por que o anjo tinha que aparecer logo para essa? Parece que Deus, como a Escritura diz, né? Deus usa as coisas simples para confundir as sábias. Não é verdade? Parece que Deus procura sempre aquilo mais complicado para mostrar que Ele é o Senhor. Ele não procura, você veja bem que Jesus Cristo, quando se manifesta na nação de Israel, Ele não foi direto aos ricos. Não, quando João manda os seus discípulos perguntarem, és tu que devia vir ou esperamos outro? O que Jesus dá como resposta? Olha, os cegos veem, os surdos ouvem, os enfermos são curados, enfim, e ele diz assim, e aos simples, aos humildes, é anunciado o reino de Deus. Por que ele não saiu logo pegando a classe alta da sociedade, que tinha recurso, que tinha influência? Sabe por quê? Porque recurso quem tem é ele, e influência quem tem é ele. Se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, o rico somos nós, o influente somos nós, é Ele que faz a nossa língua como a pena de um destro escritor, porque quando o Espírito Santo fala pela boca do homem, não tem falha nesse linguajar, tem poder de Deus. Deus não está preocupado com quem é você, de onde você vem, para onde você vai, porque é Ele que vai fazer de você o que você tem que ser, Ele que vai determinar de onde você vem e para onde você vai. Amém, meu irmão? Então, a sociedade tem os seus valores, mas o reino de Deus cria os seus próprios valores. Então, ele escolheu uma mulher estéril, não tinha filhos, e o anjo apareceu a esta mulher. Vá para o verso 10 e diz assim: apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E, tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Eu sou quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o Senhor, eu sou o que faço, desfaço, eu sou aquele que tudo pode, tudo transforma, eu sou. Por esse título nós já sabemos,
Ele apareceu para Moisés e disse a mesma coisa. Quando Moisés indagou, olha, vamos perguntar quem me enviou. O que eu digo para ele? Qual é o teu nome? Moisés, diga que o eu sou te enviou. Isso basta, eu sou o que sou. E é ele de novo aparecendo aqui. Mas, no verso 14, diz assim: de tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Seguindo, então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor, com letra maiúscula, que é quem? Jesus Cristo, na sua figura pré-encarnada, antes de o verbo fazer-se carne e manifestar-se entre nós, Jesus Cristo, ele já se manifestava. Aliás, era somente ele quem se manifestava. Quem se manifestou a Moisés foi o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Quem se manifestou a Josué? Jesus Cristo. Quem se manifestou a Gideão? Jesus Cristo. Quem está se manifestando a Manoá? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. O Deus Pai nunca, jamais, em tempo algum, manifestou-se diretamente ao homem. Sempre é Jesus Cristo o mediador, o intercessor. Lembra que quando Moisés disse: me deixa ver a tua face, na simbologia, o que Deus disse para Moisés? Põe-te ali entre as rochas. A rocha significa quem? A palavra significa Cristo. Jesus é o verbo divino. Então, Moisés, oculto, tendo a cobertura, tendo a intercessão da rocha que é Cristo, Deus passou diante dele o quê? Toda a sua bondade, diz a Escritura. Ocultos em Cristo, contemplamos a bondade de Deus. Então, aqui você vê que no verso 14, foi dada uma regra alimentar para a mulher que recebeu a promessa. Ora, uma regra alimentar simples. Mas por que entra essa questão? No meu entendimento, meu irmão, sabe por que entra essa regra aí, essa renúncia que é pedida à mulher? Porque em todas quantas são as promessas de Deus, elas sempre são precedidas de uma renúncia. Você nunca alcança nada de Deus se primeiro não tiver uma renúncia para abrir a porta. Ilusão é lá fora, nas outras organizações, nas outras igrejas. Aqui não. Se você quer realmente ser um homem, uma mulher de Deus, quer ver a promessa de Deus ser derramada sobre a sua vida, pode se preparar para abrir mão de alguma coisa. Às vezes essas coisas são simples. Uma regra alimentar, isso é muito simples. Mas às vezes Deus pode te pedir pesado. Deus pode te pedir o teu casamento como renúncia. Sabia? São tantos os casos de pastores que perderam o ministério porque não quiseram perder o casamento. Que loucura! Que loucura do homem trocar Cristo. Não faça isso de jeito nenhum, meu irmão. Ele vai te levar para o céu. E lá, todas as coisas serão passadas, esquecidas. Tudo será novo. Ele fará tudo novo. Tem pessoas que não abrem mão de um negócio, porque é um negócio rentoso, né? Que dá dinheiro. Tem pessoas que não abrem mão de certas coisas porque eles dão posição social, privilégios, mas a verdade nua e crua. Você tem uma promessa de Deus? Enquanto não houver uma renúncia, a promessa fica na gaveta. Amém? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Então, lá seguinte, depois no verso 15 e 16, diz que Manoá
o marido da mulher, chega e diz: olha, peraí, nós vamos oferecer para você um holocausto, um cabrito. Com quem ele está falando? Com Jesus Cristo. Mas ele identificou o que é Jesus Cristo? Ele não identificou. Aí Jesus Cristo diz o que para ele? Se tu quiseres oferecer alguma coisa, oferece ao Senhor, sendo Ele próprio o Senhor, mas só que Ele não recebe oferta de quem não reconhece. Manoá está olhando para o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, aquele diante de quem se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. E Manoá olha para este homem e diz: eu vou te oferecer aqui alguma coisa, como se fosse oferecer para qualquer um. Ele fala assim: epa, não quero, não comerei do teu pão, não entro na tua casa, não quero nada teu, oferece ao Senhor, sendo Ele próprio. Manoá, não sei se ficou decepcionado, mas levou adiante a sua oferta. E você vê que no verso 17, perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz? Isaías já tinha visto isso, mas Manoá não viu, e queria oferecer alguma coisa a um Deus estranho, que ele não está identificando. Jesus Cristo só recebe oferta daqueles que têm intimidade com Ele, que sabe quem Ele é, que o reconhecem face a face. E é isso que nós precisamos, face a face, conhecer o nosso Deus, com intimidade. Não que você veja, mas que você anseie, porque Moisés não viu, mas ansiou, desejou. Tem que desejar, tem que querer, porque aí sim Ele receberá a oferta das nossas mãos, ou melhor dizendo, do nosso coração. Diz a Escritura: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Oferece essa oferta aí ao desejo do teu coração diante dEle, e deixa Ele trabalhar segundo a sua bondade e misericórdia. Então, o anjo do Senhor disse: por que tu perguntas pelo meu nome? Meu nome é maravilhoso. Mas Manoá, diante de tudo isso, não está demonstrando um crescimento espiritual. Eu pergunto, a minha grande pergunta, quando Manoá está conversando com este anjo do Senhor, será que ele não sentia ali alguma coisa diferente? Será que um temor não invadia ele? Será que alguma coisa, uma unção não estava envolvendo? Meu irmão, tem pessoas que podem estar no meio das chamas, mas não percebem o efeito delas. São aqueles crentes que muitas vezes estão dentro da igreja, cai fogo em cima de todo mundo, mas o camarada ele só fica olhando um falar língua estranha, só fica olhando o outro em contrição falar com Deus e orar, um se derramar em lágrimas, e ele não é um participante, ele é um telespectador. Manoá está dando uma de telespectador aqui. O anjo diz: eu sou. Não significou nada para ele. Depois o anjo diz: eu sou, meu nome é maravilhoso. Também não significou nada para ele. Ele está adormecido. Seguindo, no verso 18, o anjo diz: respondeu: Senhor, por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Aí depois ele vai para o verso 19 e diz: tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, os apresentou sobre uma rocha. Essa rocha é símbolo da oferta sobre a palavra que tinha sido dada pelo anjo ao Senhor. E o anjo do Senhor se houvera
maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Finalmente, Manoá acordou. Também já era hora, né? Tem pessoas que demoram muito a acordar. Quando ele acordou, ora, vimos o anjo do Senhor, vimos Deus face a face, que a gente diria: puxa, finalmente ele acordou. No fundo ele ainda estava dormindo, porque ele diz: vamos morrer. A mulher diz assim: não é possível, esse homem não tem jeito. Deus te mostra tudo isso para depois te matar, homem. Põe a mão na consciência, acorda. E aí, meu irmão, o que você tem visto da parte de Deus? Deus te mostra tudo isso para depois deixar você ficar caído numa estrada? Deus te mostra tudo isso e o valor da sua palavra e põe dentro de você o seu espírito para depois deixar você envergonhado e morto no pé do caminho? Deus tem feito um reboliço na tua vida, tem feito pessoas apontarem o dedo para a sua cara, pessoas tentarem te humilhar, te envergonhar, te maldizer. Deus tem feito pessoas tentar ver a tua desgraça, a tua destruição. Ele tem feito isso por quê? Porque tem feito uma obra grandiosíssima na sua vida. Para quê? Para agora você ser derrotado? Não, é para Ele te elevar às mais altas alturas com asas de águia. Deus não te deu essas migalhas. O que nós temos comido são migalhas, mas são migalhas que outros povos não têm chegado nem perto. Diante do nosso Deus, as glórias que temos visto são migalhas, mas outros não chegaram nem perto delas. E Deus não nos tem dado este alimento, meu irmão, para agora nós ficarmos envergonhados nessa sociedade. Deus não nos tem mandado pregar com ousadia contra as enfermidades, para amanhã alguém nos visitar lá no leito de hospital, não! Deus não nos tem mandado proclamar autoridade sobre o diabo para amanhã depois o diabo quebrar a barra de direção do nosso carro, furar um pneu nosso e nos acabar de vez. Não! Ele tem velado sobre a sua palavra para cumprir. Ele tem feito coisas tremendas nas nossas vidas. E se sair do nosso altar, que é o nosso coração, a fumaça santa que vai em direção ao céu, o anjo do Senhor vai entrar nela e vai obrar maravilhosamente. Nós precisamos conhecer Deus. Temos dois crentes aqui, se é que se pode chamar esse Manoá de crente, mas a mulher dele se pode. A mulher dele pode ser chamada de crente. Homem, depois de tudo isso, você ainda acha que vai morrer? Deus aceita a nossa oração, aceita o nosso holocausto, aceita a nossa renúncia, aceita o nosso sacrifício, aceita tudo, agora vai nos matar? Que Deus é esse, ó? Irmãos, e aí, o que faltou para este homem? Discernimento. O discernimento só vem com intimidade com Deus. Enfim, nasceu quem? Sansão. Interpretando esta palavra, eu poderia ir para Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar a libertação aos cativos, a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus. Israel esteve cativo quanto tempo? 40 anos, mas agora Deus levanta Sansão para pregoar o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Você esteve cativo? A igreja esteve cativa? E agora que Deus te levantou é para pregoar o quê? Irmão, a unção que estava sobre Sansão me reporta a Isaías, porque a Isaías, aquela unção de Isaías 61, é a mesma que está sobre a igreja. Porque aquela unção era profética sobre Cristo, mas em João 20, 21, Jesus Cristo diz o quê? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, da mesma maneira que o Espírito estava sobre Cristo, está sobre a igreja. E ele disse para Pedro: eu te dou as chaves do reino, te dou autoridade. Tu tem intimidade comigo? Porque você só vai dar a chave da sua casa para quem você tem intimidade, senão você não dá. Pedro se tornou íntimo, recebeu autoridade. Sansão tinha uma força tão tremenda sobre a vida deste homem, que este homem derrubava qualquer coisa. Um episódio, ele arrancou os portais da cidade e carregou sobre os ombros, quando queriam cercá-lo para matá-lo. Com uma queixada de jumento seca, ele derrotou um exército. E os inimigos disseram: olha, não adianta, se joga uma lança nele, ele parece que tem a presciência, ele se desvia e pega a lança, ninguém vence ele. Se jogam uma flecha nele com um arco, isso não atinge, ele consegue se desviar da flecha. Não adianta lutar contra este homem, temos que descobrir qual a razão da força deste homem. Meu irmão, não adianta lutarem contra você, eles têm que descobrir qual a razão da tua força, ou se rende a ela ou morre. Não tem como vencer Sansão. Agora, existe uma coisa que venceu Sansão, que os estudiosos vão discordar de mim, lamento, não são eles que põem pão na minha mesa. Existe uma coisa que venceu Sansão, que os teólogos vão discordar de mim, lamento, eles não sustentam a minha vida. Mas para mim, o que venceu Sansão foi ele ter aceitado uma sugestão do diabo. Muita gente, não, cortaram o cabelo dele, foi ele que cortou? Não. Ele permitiu cortar? Não. A força dele estava no cabelo? A força de um homem nunca está, meu irmão, naquilo que ele confia no fisicamente. A força de um homem está naquilo que ele confia espiritualmente. A força de um homem não está naquilo que sai do seu próprio corpo, está naquilo que vem do seu Deus. Isso é notório em toda a Escritura. Sansão cometeu um erro, aceitou uma sugestão. Quando aquela mulher cortou os seus cabelos e disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti, que ele se levantou, ela mostrou os cabelos dele nas suas mãos, e ele aceitou a sugestão de que, tendo os seus cabelos cortados, a sua força teria saído de si. Quando ele semeou a dúvida no seu próprio coração, o Espírito Santo se retirou dele. Não aceita a sugestão do diabo. Você é vencedor. A Bíblia diz que o Espírito Santo reside em você. Quando o diabo aparecer, pisa na cabeça dele, pareça ele um elefante e você uma formiga, destrói ele. Não aceita a sugestão. Quando Sansão aceitou a sugestão, aí não restou mais nada. A dúvida pairou e ele não se levantou na fé. Quando ele não agiu por fé, o Espírito Santo não compactua com quem não age por fé. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Sansão, quando viu os seus cabelos na mão de Dalila, duvidou que Deus continuasse com ele. Porém,
A Bíblia não diz que Sansão não poderia contar que havia um pacto naquele cabelo, e a Bíblia também não diz que se alguém cortasse o cabelo de Sansão, que ele perderia as forças. Então, desculpem os teólogos, mas isto é o que eu creio, até que me provem o contrário. Então, querido, um homem com um projeto tremendo, mas, na minha opinião, uma mera sugestão arrancou todo o projeto que existia na vida desse homem. Porém, o Espírito Santo que entrava neste homem, agora mora em você, pois Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. E ele diz, se alguém tenta contra o templo de Deus, Deus o matará, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, meu irmão, não aceita a sugestão. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra dele. Te alimenta dela. Bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o projeto de Deus para a sua vida. Prosperar. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, estarás por cima e não por baixo. Os inimigos virão por um caminho, mas fugirão por 7. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita, o sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Este é o teu Deus. Não aceita sugestão contrária ao que diz a Escritura. Se Deus te deu uma palavra, anda nela e tu verás a glória de Deus. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.